Eu cumprimento aos amados irmãos que aqui estão presentes e também a você que está nos assistindo pela internet. Meus irmãos, aquele que porventura vier a assistir este nosso vídeo, esta nossa mensagem, eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Chegando no capítulo já 16 quase, nós vamos ler apenas o versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus, amado e querido Pai, aqui se apresenta diante de Ti este vaso, Senhor, vazio de mim mesmo, desejando ser cheio do Teu Espírito, para que, usando o Senhor os meus lábios, a Tua palavra seja levada aos Teus servos que aqui estão presentes e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais e que, porventura, vierem a assistir. Que a Tua palavra, Senhor, venha mover os corações, trazendo sabedoria e liberdade. Assim, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar, meus irmãos? Um versículo apenas, nós sabemos que tirarmos conclusões isoladas por apenas um versículo nos leva com muita facilidade a uma distorção daquilo que o Senhor quer falar para nós. Mas eu não tenho dúvida que muitas das vezes, e em toda a Escritura, desde Gênesis ao Apocalipse, alguns versículos expressam muita informação, e informação importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Eu vejo palavras aqui neste pequeno versículo que nos trazem um compromisso muito sério. E a primeira dela que eu vejo aqui é firmes. O apóstolo Paulo, falando na igreja de Corinto, ele dá essa orientação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Nós sabemos que nós, como servos do Senhor, só estamos verdadeiramente firmes se estivermos edificados sobre a rocha verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus que está em nossas mãos. Aí sim teremos firmeza. E encerra o versículo falando a respeito do nosso trabalho. O nosso trabalho numa obra. O trabalho, o Senhor espera que seja nosso. Mangas arregaçadas e serviço feito, mas a obra é dele. É ele que estabelece aquilo que nós devemos e precisamos fazer, porque há um objetivo. A questão desse trabalho é porque há um objetivo, e eu creio que seja o objetivo de todos nós que estamos aqui. É um dia estarmos com o Senhor da nossa obra. Nós começamos, na realidade, essa pregação na semana passada, não é verdade? Onde um senhor saiu a buscar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E hoje nós temos já aqui alguns trabalhadores que já começaram desde cedo, fazendo o seu serviço com a vassourinha na mão, ali, trabalhando. Uma bênção. Isso é maravilhoso, isso é o trabalho. O Senhor estabelece o tempo que cada um vai trabalhar. E o salário, Ele já tem preparado para nós. Ele vai nos pagar aquilo que for justo. Dada essa introdução, que eu creio que precisa ficar bem guardada em nossos corações, da necessidade de nós trabalharmos na obra do Senhor. Eu diria para os irmãos aqui o seguinte: há algum tempo já que eu venho, quando bati os olhos nesse versículo, eu fiquei assim curioso, pensativo, refletindo com o Senhor
a respeito dele. E eu diria assim, meus amados, que este é o último versículo deste capítulo, onde Paulo trata da ressurreição. Nós poderemos observar, se nós voltarmos lá no início do capítulo 15, Paulo trata da ressurreição, notificando o evangelho que já tinha anunciado e que eles, os irmãos de Corinto, receberam e permaneciam ele. Lá no verso 1, Paulo diz assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Evangelho este, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Eles receberam a palavra do Senhor, abriram o seu coração, deixaram ela entrar, ela transformou de tal maneira que eles entenderam que era preciso, necessário, permanecer naquele evangelho que foi anunciado. Paulo então faz um breve relato das tantas pessoas que viram Jesus após a sua ressurreição, até chegar a vez dele, em que ele se coloca como o menor dos apóstolos, declarando ser o que é pela graça de Deus. Vamos lá no versículo 8, onde Paulo relata isso, porque é demonstração de uma humildade cativante, que nós precisamos atentar para isso. O servo do Senhor, ele precisa ser humilde. A partir do momento em que nós temos as nossas vidas transformadas, nós precisamos exercitar, colocar em prática, porque isso faz parte do trabalho na obra do Senhor. Sermos humildes para que alcancemos aquilo que o Senhor tem como propósito no final da obra, fazer a colheita das almas. Diz assim o apóstolo Paulo no versículo 8, e por derradeiro, isso depois dele ter falado que Jesus Cristo, após a ressurreição, apareceu a várias pessoas, ele fala dele, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo faz uma apresentação aqui, colocando como ele foi chamado e o quanto ele teve que trabalhar. Por que Paulo teve que trabalhar, como ele coloca aqui, muito mais do que os outros? Por causa de uma referência que ele faz aqui que é muito séria, muito séria. Antes dele ter a vida dele transformada, qual era a atividade dele? Perseguir a igreja. Era a satisfação dele, era prazer dele, ele se sentia realizado com isso por conta do ensinamento e de toda a vida que ele vivia no conhecimento da lei. Então, ele se colocava dessa maneira e entendeu que essa mudança e o que agora ele era e o que agora ele fazia na obra do Senhor era não pelo mérito dele, mas única e exclusivamente pela graça de Deus. Assim como nós, é pela graça. Não é pelo que nós sabemos, não é pelo que nós fazemos, é pela graça de Deus que nós alcançamos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Atentemos para isso, para que o nosso esforço, a gente entenda que esse trabalho que nós fazemos na obra do Senhor, ele está sendo registrado e é reconhecido pelo Senhor, que é o mais importante. Paulo acrescenta ainda que tanto os apóstolos quanto ele pregavam o que criam. E eles, o povo de Corinto, acreditaram, creram nisso. Ele diz isso no verso 11. Então ele diz assim, então,
ou seja eu, ou sejam eles, nós assim pregamos e assim haveis crido. Por quê? Eles vieram de um testemunho. Após a ressurreição de Jesus, eles tiveram esta experiência de ver, estar com Jesus ressuscitado. Então, eles não só falaram, mas eles puderam testemunhar aquilo que eles viveram. E quando a gente fala aquilo que a gente testemunha, muito mais valor e poder de persuasão, vamos dizer assim, de atingir o coração das pessoas e as pessoas se sensibilizarem, é muito maior. É muito maior. Por isso, Paulo teve essa importância na trajetória da igreja, na construção, até chegar a nós a palavra do Senhor, por conta de tudo que ele fazia antes e de tudo que ele passou a fazer, a sofrer, a viver e a pregar depois da vida transformada. Seguindo, Paulo faz um questionamento muito sério mesmo. No versículo 12, ele fala assim, depois deles terem tratado da ressurreição de Jesus, de terem pregado e testemunhado, ele diz assim, bom, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Olha, uma situação aqui muito perigosa e que eu diria que nós precisamos estar atentos justamente, como eu costumo sempre evidenciar aqui, meus irmãos, da seriedade e da verdade da palavra que é apresentada aqui nesse púlpito, na nossa congregação. Não estou querendo dizer que nós somos perfeitos ou melhores do que quem quer que seja. Cada um vai se apresentar diante de Deus no dia do juízo para prestar conta. Mas eu não tenho dúvida, porque tenho recebido, assim como Paulo, que testemunhou que ele recebeu do Senhor o que ele entregou, tá? Ele questiona aqui porque havia alguns dentro daquele contexto que estavam falando, comentando que a ressurreição não existia. E a partir daí, Paulo ele coloca em xeque a fé que se declaravam ter. Vamos ver o que está escrito no versículo 13 em diante. Diz assim, Paulo justificando, porque ele fez um questionamento que alguns estavam dizendo que não há ressurreição. Aí ele faz um jogo de palavras que nos coloca para pensar. Bom, 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé, porque é isso que era pregado para eles e eles acreditaram. Então, se o que estava sendo colocado a respeito, questionando a ressurreição, nada disso tinha valor. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Porque se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Perceberam esse jogo de palavras que o apóstolo Paulo coloca aqui para contrapor o que estava sendo comentado por alguns de que não havia ressurreição? Porque se aquilo que estava sendo semeado, aquele ensinamento, aquela opinião ou sugestão errada, estava sendo semeada ali no meio dos coríntios, tá? Se fosse verdade aquilo, tudo que eles estavam vivendo,
tudo que tinha sido pregado para eles era uma mentira. E a fé que eles demonstraram ter em toda essa pregação de Paulo acerca do Senhor Jesus era falsa, era vã, não justificava. Mas Paulo estava colocando eles em xeque aqui, por quê? Porque eles pregaram o que eles viveram, o que eles testemunharam. E ele, a seguir, ele afirma isso, ele afirma a ressurreição de Cristo numa explicação que não deixa dúvidas. Vamos um pouquinho mais à frente. Versículo 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, o primeiro, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Amém? Paulo, então, afirma e confirma a ressurreição de Jesus para tirar qualquer dúvida que possa ter pairado na cabeça e no coração daqueles irmãos que estavam ouvindo tititi que não convém. É muito importante isso e precisamos estar atentos a isso. Mais à frente, meus irmãos, Paulo faz uma observação muito séria e que precisamos atentar com muito cuidado, pois pode nos colocar numa situação delicada. Que observação é essa que o apóstolo Paulo faz? Versículos 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E eu digo isso para vergonha vossa. Quando tratamos de conhecimento, não temos como nós não citarmos mais uma vez tudo o que nós temos aprendido aqui. Nós temos uma escola bíblica dominical que hoje mudou um pouco o seu formato, mas está no nosso canal da congregação. Aqueles que desejarem poderão buscar e acessar várias e várias playlists de EBDs do estudo das cartas e estudo de outros textos da palavra, que transmite com seriedade o ensinamento necessário para nós não nos deixarmos levar por mais conversações. Por quê? Nós estamos aqui reunidos com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo de aprender o que é correto segundo a palavra do Senhor. Mas como Jesus mesmo orou, falando ao Pai em João 17, ele declarou para o Pai: Pai, eles estão no mundo e eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal. E um destes males do mundo é justamente a má conversação, o tititi, de que muitas vezes nós não podemos nos esquivar. Por quê? Porque nós lidamos lá fora com pessoas que são de uma outra linha espiritual. Não as estamos condenando. Nós precisamos mostrar aquilo que nós cremos e evidenciar através da nossa vida. Não dá para nós, tendo o conhecimento que nós temos, que nós adquirimos com o ensinamento da palavra, nos deixarmos envolver por colocações contrárias àquilo que Jesus tem falado para nós, através dos seus servos guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ter esse cuidado.
E é aí que a gente faz a diferença, porque isso também é trabalhar na obra do Senhor. Fazemos a diferença no mundo lá fora. Não dá para nós concordarmos, embora vivemos neste mundo e, segundo a palavra, nós precisamos sim obedecer às regras, às leis estabelecidas, desde que essas leis não interfiram no nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, precisamos tomar esse cuidado. Isso lá fora. E aqui? Aqui dentro? Aqui dentro muito mais. Nós precisamos ter essa diligência, esse cuidado de, nas nossas conversas, nós realmente avaliarmos aquilo que nós falamos. Temos como objetivo alcançar as almas, não é isso? E as almas vão chegar, o Senhor vai enviar. À medida que Ele olhe e observe em nossos corações que realmente, pelo aprendizado que nós temos recebido, que nós estamos preparados para receber essas almas. Porque elas não podem chegar aqui dentro e ver um comportamento idêntico ao que elas veem lá fora. Haverá uma inquietação muito grande dentro do seu coração. Então, a nossa diferença começa aqui. À medida que o Senhor envia as almas que Ele precisa alcançar para elas adquirirem o aprendizado aqui neste lugar, nós precisamos ter um comportamento diferenciado, a começar aqui por dentro, a começar por mim, a começar por nós da liderança, entendeu? E isso precisa ser observado e colocado em prática. Essa observação que Paulo fez, ela nos leva a refletir sobre o nosso comportamento, como eu acabei de falar aqui, e eu diria que pelo menos em 3 segmentos da nossa vida. 3 segmentos que eu julgo ser importantes para nós alinharmos o nosso conhecimento à nossa conduta de vida. Se vocês desejarem, me acompanhem lá na carta de Paulo aos Efésios, porque nós vamos estar rapidamente passeando pela palavra do Senhor, tratando destes 3 segmentos que eu vejo como importantes nós estarmos atentos quanto a essa observação feita com o apóstolo Paulo. E que 3 segmentos são estes? O segmento familiar, o trabalho, o segmento profissional e o segmento espiritual, que é a nossa igreja. Eu creio ser 3 segmentos muito importantes da nossa vida em que nós precisamos observar o que nos orienta a palavra do Senhor. Vamos lá no segmento familiar, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, no versículo 22, a palavra do Senhor nos orienta acerca do âmbito familiar. Se dirigindo às mulheres, Paulo fala o seguinte: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deveis os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo,
porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Quando se começa a ler esse texto, né? Isso aí eu estou falando não só de ouvir falar, mas porque eu já presenciei. Quando a palavra começa, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos. Maridos crescem, os homens crescem, né? Opa, é por aí mesmo. Cuidado, cuidado, porque vocês perceberam a referência importante que em todos esses versículos é acrescentada. Tudo é como ao Senhor. O Senhor está presente em tudo. Cristo está presente em tudo. Se Cristo não estivesse presente, nem família existiria. Então, nós só existimos porque Cristo existe. Eu não digo que Cristo existiu, eu digo que Cristo existe. Ele é ontem, hoje e eternamente. E a referência é Ele. Então, também como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, não nos alegremos, porque a nossa responsabilidade como homens, chefes de família, é salvar o nosso corpo, salvar as nossas mulheres de todas as situações desagradáveis, físicas e espirituais. Procurarmos protegê-la e ela cuidar de nós com o amor que as mulheres cuidaram de Cristo quando ele esteve aqui na terra, e aquelas santas e piedosas que continuaram crendo e acompanhando os irmãos, os apóstolos, após a morte, ressurreição e subida de Jesus aos céus. É compromisso das mulheres para com os seus maridos, dos seus maridos para com as suas mulheres. Não há como fazer divisão. Aqui a palavra do Senhor diz que nós somos uma só carne. Então, eu não posso estar insatisfeito com a minha costela e arrancar ela fora, porque o Senhor já arrancou lá atrás para fazer a mulher que hoje nos acompanha, que está ali sofrendo, padecendo, mas que também está se alegrando nos nossos momentos de alegria. E aqui vale uma observação. Há aqueles maridos ou aquelas mulheres em que os seus companheiros ou companheiras, esposos ou esposas, ainda não entenderam a graça do Senhor Jesus para estarem caminhando na sua presença. O que a palavra nos orienta? Orem por eles e por elas, para que no seu tempo o Senhor venha trazê-los à conversão. Porque é pelo testemunho dentro de casa que ganharão os seus esposos e as suas esposas. Esse é o comportamento do homem e da mulher de Deus. Seguindo em frente, capítulo de número 6, versículos de 1 ao 4, diz assim: vós, filhos, antes de nós sermos maridos, nós fomos filhos, hein? Então ainda cabe para nós. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E onde está esse mandamento com promessa? Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, número 20, versículo de número 12 diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que, é propósito, se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui foi apresentado, escrito, gravado. Entenderam? Então, é para os filhos. Seguindo o versículo 3, para que te vá bem, traduzindo as palavras lá do original, e vivas muito tempo sobre a terra. Aí agora para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O Senhor está sempre presente e tem que estar. A família é a célula primeira constituída pelo Senhor na criação. Então, se o Senhor sair da sua primeira criação, ela não existe. Então, nós precisamos criar os nossos filhos
Isso até dentro de um determinado limite, porque quando chegam numa certa idade, eles acham que tem aquilo que nós estudamos na EBD de hoje, liberdade. E aí eles querem agir segundo a vontade deles, e digo, sem medo de errar, sem medo de errar. Vou usar um português que todos nós conhecemos, quebram a cara. Simples assim, quebram a cara. Aí a gente encerra então falando da família. Atentemos para tudo que o Senhor nos falou a respeito da família, tá, meus irmãos? Porque é a partir daí que vai interferir nos outros segmentos. Segmento do trabalho, ainda na carta aos Efésios, capítulo número 6, a partir do versículo 5 ao 9. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como que para agradar aos homens ou por obrigação, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá, não dos homens, mas do Senhor, todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. E agora para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. É muito sério. Temos uma irmãzinha abençoada aqui que passou no período de curso e vai iniciar o seu período de experiência no trabalho. Olha a responsabilidade dela, ela sabe muito bem disso. Ela sabe muito bem disso. E todos nós, quanto profissionais que somos, servos do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, a obra do Senhor na nossa vida, ela é 24 horas por dia. Então, quando estamos dormindo, estamos fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque temos que ter tempo de descanso. Esse corpo aqui é fraco. E o Senhor está ali, nos abençoando, nos protegendo, nos preparando para o outro dia de arregaçarmos as mangas e irmos para o trabalho. Que comportamento teremos no trabalho? Comportamentos de servos do Senhor. E estaremos lá desempenhando as nossas funções como se estivéssemos trabalhando para Cristo e não para o homem. A questão do patrão para conosco é entre ele e o Senhor, porque o Senhor avisou aqui. Se ele não conhece essa palavra, a culpa não é nossa. Cabe a nós, pela oportunidade do Senhor, transmitirmos ela para ele. Primeiramente, através do nosso testemunho, cumprindo as regras que o trabalho estabelece. E depois, se o Senhor nos der a oportunidade, pelo Espírito, abrir a palavra e falar, meu patrão, chega aqui que eu vou mostrar um negócio legal para o senhor. Simples assim. As coisas do Senhor são simples. Nós é que dificultamos, meus irmãos. Nós é que criamos barreiras para desempenhar o nosso trabalho na obra do Senhor. Simples. E ele acontece desde um simples varrer de calçada até um CEO de uma grande empresa. O mérito que o Senhor traz para nós é o mesmo. Porque a recompensa, o prêmio, é o mesmo. É a nossa salvação, é habitar no reino que o Senhor tem preparado para nós. Por quê? Qual é a última palavra do versículo 9 que ele fala? Para com ele não há acepção de pessoas. Prestemos atenção nisso, meu irmão. E aí? Passamos pela família, passamos pelo trabalho e chegamos até aqui, na igreja, na congregação do Senhor, onde o Senhor tem ensinado e tem falado. Nesta mesma carta, seguindo adiante, no capítulo 6, dos versículos 10 e 12, o Senhor fala assim, no demais, irmãos meus, aí é para nós que já temos uma caminhada e conhecemos a palavra do Senhor. Fortalecei-vos, nós já conhecemos a palavra e precisamos nos fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele nos dá como fazermos isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E ela é relatada nos versículos a seguir, que nós não vamos ler para não tomar muito tempo, e nós vamos passar ao versículo 18. Por quê? Depois que nós nos revestimos de toda essa armadura, estamos preparados, aí sim nós precisamos ir para a luta. De que maneira? Versículo 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Depois de nós estarmos preparados, aperfeiçoados, capacitados, ensinados, orientados, todos os ados necessários para nós testemunharmos, nós precisamos conversar com o Senhor, ainda assim, porque essa comunhão com o Senhor não pode ser quebrada nunca. À medida que nós quebramos essa comunhão, nós vamos andar segundo as nossas próprias forças. E aí a gente vai quebrar, a gente vai cair. Não temos condições. Então nós precisamos estar em constante oração. Nesse verso 18 surge uma palavra vital, de vital importância para todo aquele que tem Jesus como Senhor de sua vida e almeja viver eternamente em seu reino. Que palavra é essa? Ela está aí, versículo 18. Vigiando nisto com toda perseverança. 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 Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 13, é o próprio Senhor Jesus que fala para nós, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é preciso perseverar, meus irmãos. E aí, nós fizemos toda essa leitura, todo esse caminhar, e pode surgir um questionamento. Irmão, o que isso tem a ver com o texto base da nossa mensagem? Muitas das coisas que o irmão falou aí, eu não vi muito sentido em relação ao versículo 58 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o irmão leu para nós. E eu diria que ele nos remete esta palavra perseverantes, devemos ser perseverantes, ela nos remete de volta ao texto inicial, onde juntamente com esta palavra, nós destacamos outros termos. E aí, colocando estes termos, nós vamos já seguindo para a nossa conclusão. No verso 18, como já foi falado, Paulo nos orienta, após tomarmos toda a armadura de Deus, a orarmos em todo o tempo. Sabe por quê, meus irmãos? Orarmos em todo o tempo? Porque nos coloca numa comunhão com o Senhor, numa ligação constante. Porque há um perigo muito grande nas nossas vidas. E é um ditado que eu creio que todo mundo conhece. Eu acho que não tem, dos que estão aqui presentes, de você que está nos assistindo, quem nunca tem ouvido esse ditado. Mente vazia é campo fértil, em outras palavras, para o inimigo entrar e fazer a festa. Então, mantenha a mente ocupada com as coisas do Senhor. Colossenses capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor dos versículos 1 ao 3. Portanto, olha só, falando de ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em oração, nós estamos em completa sintonia com o céu,
pensando nas coisas que são do alto e não deixamos a nossa mente vazia para que as coisas do mundo venham a tomar lugar e fazer festa dentro da nossa mente, levando sentimentos desagradáveis e que nos levarão a pecar para dentro do nosso coração. A nossa vida se torna saudável e nós precisamos entender isso e colocar em prática. Mas e o nosso versículo texto? Nosso versículo base? Eu falei aqui que acrescentava a palavra perseverantes a outras palavras que constam neste nosso versículo. E é exatamente o contexto da mensagem que eu queria passar para os irmãos. No texto que nós lemos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aí eu destaco as palavras constantes, abundantes, e acrescento a que nós lemos lá no Evangelho de Mateus, perseverantes, e por minha conta eu acrescentei confiantes. Gravaram essas palavras? O que elas têm em comum? A sua parte final. Antes. Tudo aquilo que nos foi falado aqui nesta manhã, meus irmãos, todo este contexto que nós conversamos, tudo que está registrado e qualquer um pode rever, ou você que chegou aqui vai poder refletir sobre tudo que foi comentado e falado aqui, nós devemos fazer antes de Jesus voltar. Antes de Jesus voltar. Porque quem de nós vai querer estar aqui depois que ele voltar para saber como é que vão ficar as coisas por aqui? É a minha pergunta que eu deixo para vocês. E aí, ele vai voltar. Ele vai voltar. Sabe por que ele vai voltar? Porque está escrito. Evangelho de João. Para finalizar, Evangelho de João, capítulo de número 21. Versículo 22, quando Jesus chamou Pedro, né, e estava caminhando com Pedro, João vinha atrás, e Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, e esse aí que está seguindo a gente? Aí Jesus diz para Pedro o seguinte: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Não vamos nos incomodar com os outros, não. Vamos seguir a Jesus, que é responsabilidade do Senhor aqueles que Ele quer que fique mais tempo aqui. Vamos trabalhar para a gente não ficar depois que Ele vier. Tá? Vamos voltar lá então aos Coríntios, sendo agora na primeira carta, e aí a gente está sempre lendo esse texto, porque ele é muito conhecido nosso, pois foi relatado por Paulo quando fala da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 26. O apóstolo Paulo fala assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então Jesus vem. E olha que vem em breve. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de números 19 e 25. Quando João transmite a carta, quarta carta a Tiatira, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O que eu entendo que o Senhor está querendo dizer aqui? Que houve uma progressão
houve uma progressão, houve um caminhar da igreja de Tiatira. Embora mais à frente o Senhor vai citar que ele sempre tem contra nós alguma coisa, porque nós não somos perfeitos. Então o Senhor que é perfeito, ele sempre vai colocar um sinão na nossa vida. Para quê? Para que a soberba não cresça ao nosso coração. Nós não somos e não vamos chegar à perfeição enquanto estivermos aqui nessa terra. Aí o Senhor fala, você está caminhando bem, mas tem isso aqui ainda que você precisa melhorar. Ele vai sempre ter um porém. E ele diz isso aqui, ele tem para a igreja de Tiatira que as últimas obras, ou seja, aquilo que eles estavam praticando no momento, eram mais do que as primeiras, entendeu? E aí logo depois ele fala, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Mas o importante é o versículo 25, onde ele diz assim, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. 3 momentos, 3 passagens da Escritura que afirma que Jesus vai voltar. Então nós precisamos ser constantes, abundantes, perseverantes na obra do Senhor e confiantes de que Ele vai voltar. Precisamos trabalhar antes de Jesus voltar, para que quando Ele voltar, Ele nos leve para o reino da eternidade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vocês. Tenham uma excelente tarde de domingo. Amém.